custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Muito bom dia, Silvestre. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Bom dia, Rafael. Tudo bom e contigo? Também, obrigado pela tua participação. Começando mais uma semana, né, Silvestre? E a gente começa falando sobre a produção industrial brasileira, que registrou estagnação em dezembro e encerrou o ano de 2022 com uma queda acumulada de 0,7% no ano. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE na última sexta-feira, foi registrado um resultado negativo nas 4 categorias econômicas pesquisadas, ou seja, bens de capital, bens intermediários, bens de consumo duráveis, bens de consumo semiduráveis e não duráveis. Em 17 dos 26 ramos e 54 dos 79 grupos, além de 62,4% dos 805 produtos pesquisados, houve retração. Como é que você avalia esse resultado de estagnação, né? Não foi uma grande queda, mas a gente vem de uma situação já reprimida, né? já comprimida, que poderia ter registrado já ao longo de 2022 uma retomada muito melhor por conta da diminuição da pandemia, né, Silvestre? Exatamente, Rafael. Se a gente olhar os dados do IBGE divulgados, no acumulado dos 12 meses, agora no ano de 2022, a partir de abril, a variação comparada com o mês anterior é sempre negativa, ou seja, nós tivemos ao longo de 2022 9 meses, melhor dizendo, com variação negativa da produção industrial, né? É uma coisa grave, porque essa queda significa que em 2022 nós estamos num patamar abaixo daquele registrado na pré-pandemia, né? Ou seja, lá em 2019. E isso é reflexo, né, desse movimento de desindustrialização que o Brasil tem vivido ao longo dessas últimas décadas, né? E aí você tem, digamos assim, alguns fatores, né, Rafael, que explicam esse comportamento, né? Um deles, no período mais recente, é a elevação da taxa de juros, né? Isso acaba encarecendo o crédito e, portanto, afetando os investimentos. Você tem também a alta da inflação nesses últimos, pelo menos um ano e meio, né? Principalmente a inflação dos alimentos, que derruba, né? Reduz a demanda, portanto, o consumo. E não podemos esquecer que você também tem aí um endividamento elevado das famílias, né? Que também contribui para essa redução do consumo, né? Então, esse conjunto de fatores explica aí essa queda, né, na produção industrial brasileira. E aí, Silvestre, o setor industrial, evidentemente, ele é muito importante porque ele é responsável pela geração dos empregos mais qualificados, que tem os salários melhores para a economia brasileira. E essa é uma preocupação, inclusive, da nova equipe econômica. Fernando Haddad já disse que, na sua proposta de reforma tributária, ele vai verificar a carga tributária que incide sobre a indústria, enquanto que outros setores, basicamente exportadores de commodities, têm uma carga muito inferior, não? Sim, a indústria, né, a discussão, né, em torno da necessidade de você ter um projeto de reindustrialização do Brasil, acho que está no radar do governo, e é isso que a gente tem assistido. Isso foi colocado durante a campanha, e eu acho que tem aí uma dimensão importante nesse debate, que é o que você lembrou, que é a reforma tributária, né? Você precisa, numa reforma tributária que está sendo preconizada, você precisa, de um lado, de ter um processo de simplificação da nossa estrutura, mas, fundamentalmente, ter também um processo de uma reforma mais, digamos, progressiva, né? E que também, obviamente, contribua, né, para que você tenha um estímulo, né, do ponto de vista tributário ao próprio setor industrial,
né? Que todos nós sabemos que o setor industrial é um setor mais, como você também lembrou, mais estruturado, é um setor onde você tem um índice de formalização da mão de obra mais avançado, ou seja, maior do que na média dos demais setores. Você tem também uma remuneração média do setor industrial, ela é mais elevada, enfim. Então, a indústria é fundamental, né, para o processo de desenvolvimento. Infelizmente, a gente tem vivido aí nessas últimas décadas esse processo de queda, né, de desindustrialização, né? Basta ver, por exemplo, por um dos indicadores, que é a participação da indústria no nosso produto interno bruto. Se nós pegarmos só a indústria de transformação, né, hoje está em torno de quê? Próximo de 11%, né? Já foi mais do dobro disso, né? Então, é de fato uma necessidade urgente a discussão e o debate em torno da reindustrialização do Brasil para que a gente possa enfrentar, né, a questão do desenvolvimento, empregos de melhor qualidade, distribuição de renda, enfim. E a indústria é o setor que mais, digamos assim, contribui para esse processo. E aí, Silvestre, o presidente Lula, inclusive, já deu 2 pistas de caminhos que podem ser seguidos para se buscar dessa reindustrialização. Eu queria que você avaliasse a importância dessas pistas. Uma delas é a retomada do Mercosul, lembrando que o Brasil, com seus parceiros aqui na América do Sul, era responsável por uma grande exportação de bens manufaturados, ou seja, da indústria com valor agregado alto. E outra pista que o governo Lula lança é a retomada dos investimentos pela Petrobras, que também tem uma cadeia extensa, né, de geração de empregos e empregos qualificados, né? Eu acho que eu acrescentaria também, Rafael, além dessas 2 pistas, uma que eu acho que é o setor da construção, que embora tenha sido completamente desestruturado, né, pela ação da Lava Jato, mas esse é um outro setor que o Brasil tinha uma grande, digamos, capacidade e competitividade que foi destroçado pela Lava Jato. Então, eu acho que deve também estar no radar a retomada da indústria da construção. E acho que a cadeia de petróleo e gás que o Brasil tem, né, em que pese você ter tido uma destruição aí e um fatiamento, né, a venda dos ativos da Petrobras, né, acho que essa também é outro importante setor da indústria brasileira que deve ser retomado, estimulado e assim por diante. E no caso do Mercosul, eu acho que é estratégico também, né, mas também do ponto de vista, porque o que acontece? A China tem avançado a passos largos, né? Então eu acho que essa iniciativa do governo de tentar recompor o Mercosul, enfim, passa também por esse processo, né, de ganhar espaço, retomar espaços, né, do ponto de vista do Mercosul. E eu acho que também, para finalizar, nós temos também aí como o Brasil voltou, né, deixou de ser pária e voltou a ter protagonismo. Tem uma questão fundamental que eu acho que vai estimular e vai perpassar essa discussão toda, que é a questão do ambiental, né? A questão do meio ambiente e das mudanças climáticas. Eu acho que isso vai ser um grande fator de atração de investimento para o Brasil e, portanto, isso tem que rebater positivamente na discussão da indústria, da transição justa, da indústria limpa, enfim. Acho que isso é fundamental olhando aí para o futuro próximo. Pois é, Silvestre, mas aí a gente também lembra dados divulgados pelos organismos econômicos financeiros internacionais, o FMI, por exemplo, dizendo que provavelmente o mundo vai enfrentar uma estagnação econômica com pouco crescimento. Você acha que essas iniciativas que o governo do presidente Lula está começando a desenhar aqui no Brasil pode enfrentar essa situação de diminuição da produção econômica no mundo inteiro e o Brasil conseguir passar ao largo de uma crise maior? Olha, eu acho que é possível,
né? Primeiro por essa questão, acho que do protagonismo ambiental, isso que esse é um fator importante. O outro que eu acho que a gente está vivendo dificuldades, mas particularmente a gente precisa, né, começar a fazer com que a taxa de juros ceda, né? Que é um pouco aí o embate que a gente tem assistido com o Banco Central, enfim, autônomo, né? Uma economia que está praticamente estagnada, né? A renda em queda, ainda que tenha tido melhoras no mercado de trabalho, né? Mas essa melhora está muito mais localizada em postos de trabalhos precarizados, com baixa remuneração e assim por diante. Portanto, eu acho que um fator importante aí para ser perseguido é a redução da taxa de juros para poder abrir espaço, ou seja, para que o crédito se torne mais barato. E você tenha crédito, né, que, aliados a outras iniciativas que o governo tem anunciado e vai anunciar, possa contribuir para a retomada da nossa economia, em que pese isso que você lembrou, quer dizer, a perspectiva é de baixo crescimento mesmo na economia internacional. Enfim, mas eu acho que o Brasil tem condições, né, de sair dessa enrascada de crescimento muito baixo. Claro, não tem espaço para crescimento mais vultoso, mas não dá para ter um crescimento como está sendo projetado aí para 2023, principalmente para 2024. Se você não resolver essas questões, dificilmente a gente vai ter um crescimento um pouquinho mais robusto, digamos assim. A gente está conversando com o Zé Silvestre, que é diretor adjunto do Diese. Para a gente terminar, Silvestre, hoje, já que você falou do crédito, o Aloysio Mercadante toma posse da presidência do BNDES. E eu queria uma avaliação tua expectativa para a retomada a utilização, se é que a gente pode usar essa palavra, utilização, do BNDES como um indutor também dessas políticas de retomada do crescimento econômico do Brasil. Olha, bom, o BNDES é a principal agência de fomento. Aliás, o BNDES tem mais recursos do que o próprio BID, né? Eu acho que, aí a julgar também pelas declarações das autoridades monetárias, e particularmente o futuro presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que o banco não vai ter a repetição do que foi no governo passado. Muito embora, e o próprio presidente Lula anunciou isso na reunião na Argentina, no mês passado, eu acho fundamental que o BNDES retome as linhas de crédito de investimento, sobretudo para aqueles setores, pequenos e médios setores, seja da indústria ou de outros setores, que necessitam de crédito, né? Em condições mais favoráveis do que as condições do sistema financeiro, como a gente sabe que são com essa taxa de juros, né? Então, eu acho que o BNDES deve retomar e deve ter um papel preponderante aí nesse processo de investimento, né? Nesses setores, e considerando, eu vi inclusive um dia desse uma entrevista do Aloysio Mercadante falando ainda das perspectivas do banco em relação a diversos setores, inclusive levando em consideração essa questão ambiental, ou seja, a discussão da transição justa, né, que está posta, e o BNDES seria um grande, não só articulador, mas um incentivador a partir aí das suas diversas linhas de crédito, de empréstimos a juros mais razoáveis, digamos assim, no sentido de contribuir, né, e estimular o investimento e o próprio desenvolvimento do Brasil. Então fica a nossa expectativa, a nossa torcida para que se realize esse cenário positivo, que a gente possa retomar a geração de empregos, o aumento da massa salarial, o crescimento da economia como um todo, diminuir a desigualdade que está tão presente entre nós, infelizmente. Quero agradecer a tua participação, Silvestre, e te desejar uma boa semana, e a gente continua em contato, tá bom? Obrigado, Rafael. Uma boa semana para você também. Conversamos com José Silvestre, diretor adjunto do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual.
as notícias que os outros não dão.